Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. A notícia de frente está no ar e aqui ao meu lado eu tenho a presença do Lúcio Sorge e do Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Vamos iniciar a notícia de frente desta quinta, falando ainda sobre o caso da senadora Selma Arruda, que acabou defendendo o GAECO e criticando muito duramente a Ordem dos Advogados, tanto do Brasil quanto aqui de Mato Grosso. Advogados rebatem e consideram que senador atua contra a Constituição. De maneira oficial, 8 entidades ligadas à advocacia, encabeçadas aí pela OAB, se manifestaram em nota ontem em repúdio às declarações feitas pela senadora Selma Arruda na tribuna do Senado Federal e também num artigo de opinião que foi vinculado na segunda. A nota considerou que a infeliz declaração da senadora atacou advogados, o Poder Judiciário e a OAB. Lembrou que ao longo de quase 9 décadas de história, a Ordem dos Advogados do Brasil conta com uma trajetória de defesa dos princípios constitucionais, independente de qual seja o governo ou governantes dos estados e municípios. Eu acho que tem um meio termo nessa questão aí, não é? Ela falou lá de meliantes travestidos de advogados. Esse é um lado da crítica e crítica dura que ela fez aí, que envolve a OAB. De outro lado, a gente não pode se esquecer que teve muita gente aí que foi condenada por arrombar com pé de cabra os cofres públicos e existe materialidade disso. E o que a gente também deve condenar é que, por fatores menores, não deve se tentar absolver, anular condenações. Então, tem um meio termo aí para ser considerado nessa questão aí da senadora Selma Arruda. Eu concordo também com aquilo que o Antero colocou no programa de ontem aqui, que ela foi lá para a tribuna do Senado, publicou um artigo nos jornais e todo mundo sabe o que é que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral aqui. Ela teve o mandato dela cassado por unanimidade e não deu, assim, explicações convincentes sobre as acusações de abuso de poder econômico e de Caixa 2. É isso que, por isso... E foi relembrado isso pela Ordem. Por isso é que ela foi condenada aqui pelo TRE. A Ordem relembrou isso, né? Diz que de paladina da moralidade, a condenada. Essa foi a frase da OAB aqui de Mato Grosso, ao rebater e ao rechaçar as palavras aí, né, aos ataques da senadora Selma Arruda. Olha, e há uma flagrante injustiça aí com relação à possibilidade de anular as condenações. Não é uma flagrante injustiça contra os advogados, porque o advogado, ele não fala em nome próprio. O advogado fala em nome do cliente. É evidente que o cliente do advogado vai pedir para que tente anular, mas não é fácil anular uma condenação. Vamos imaginar que o grampo solicitado, etc. e tal, tenha sido ilegal, mas aquela origem foi determinante para a condenação? Por exemplo, a condenação do Silval foi determinante para a condenação, o grampo ilegal que fez na família do Silval, ou foi por outros motivos? Ou foi pelas confissões, ou foi pelas delações, ou foi pela entrega de documentos, ou foi pela entrega de outros delatores? É claro que não anula assim. Quer dizer, aquilo não é essencial para a condenação do Silval Barbosa, para a condenação do Riva, etc. e tal. Ainda que tenha existido, e a Selma Arruda pode sim ser investigada, e o doutor Marco Aurélio do Ministério Público pode sim ser investigado, ainda que tenha existido barriga de aluguel, promovido por orientação do Ministério Público e também estimulado pela juíza Selma Arruda, ainda que tenha acontecido isso, isso não anula coisa nenhuma.
Isso é conversa do advogado que está falando em nome do cliente. A juíza Selma, quando ela era juíza, ela jamais anularia um processo que viesse para ela decidir nessas condições. E tem esse caso, por exemplo, esse é o caso aqui de Mato Grosso. Pois Mas, é. por exemplo, lá no caso, no plano nacional. Também né? não vai anular nada. Não, por exemplo, não vai anular nada, mas, por exemplo, os advogados de Lula já foram à justiça dizendo, olha, aquilo que o Sérgio Moro fez enquanto era juiz, que o procurador Deltan Dallagnol andou combinando para cá e para lá, por causa disso, Lula deve ser solto, deve se anular tudo, não vale nada o que a justiça fez. Eu acho que é nesse aspecto aí que lá também, a senadora se manifestou. Lá também não vai funcionar. A não ser que seja feito um grande conluio nacional pela impunidade. Mas eu acho que tem duas interrogações aqui que precisam ser feitas. Primeiro, que o Supremo investe na impunidade. Alguns membros do Supremo Tribunal Federal estão investindo perigosamente na questão da impunidade. Investem numa questão que é inapropriada. Por exemplo, o Supremo quer decidir pelo afastamento do senhor Deltan Dallagnol. Com base em que lei? O Supremo não pode afastar membro do Ministério Público. Só quem pode afastar membro do Ministério Público é membro do Ministério Público. O promotor, ele é inamovível, como o juiz é inamovível. Mas eles não podem abrir inquérito e abriram sem ser provocados, Santero. O que o ministro Alexandre Moraes fez, não foi isso? Pois é, mas o que o ministro Alexandre Moraes fez é crime e vai ser derrubado pelo plenário do Supremo. A decisão do ministro Alexandre Moraes, na minha opinião, vai cair no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aquilo é o caso do Deltan Dallagnol. Se você ler o site do UOL, que tem replicado lá a Intercept Brasil, você percebe claramente que aquela conversa deve ter existido. A mais recente é que ele usou a rede para fazer um processo contra Gilmar Mendes. Essa é a mais recente que está no site do UOL, de ontem. Aí que ele estava fazendo isso e que ele estava articulando com outros procuradores para pedir ao Ministério Público da Suíça para investigar o Gilmar Mendes. Hoje já está na imprensa nacional que o Ministério Público da Suíça nunca recebeu um pedido para investigar Gilmar Mendes. Quer dizer, além do que, essa prova é criminosa, né? Mas nem por isso pode-se deixar de condenar a atitude do Deltan. Mas que tem muita gente tentando usar a violação, por exemplo, dos celulares, de autoridades, para tentar anular a Lava Jato. Para tentar ficar numa boa. Quer dizer, tem aí, por exemplo, estão usando isso para mais uma grande conspiração contra a Lava Jato. Tudo bem, o procurador Deltan Dallagnol, se fez aquilo, se tentou induzir alguém a investigar o ministro Gilmar Mendes, que ele não tinha competência para investigar, tudo bem. Coloca isso aqui do lado. Aí vamos colocar desse lado de cá o seguinte. Falta de ética e deplorável a situação dele e o CNMP devia funcionar para condená-lo. Ponto. E do outro lado aqui vamos colocar o seguinte, o ministro Gilmar Mendes também já tomou decisões aí que irritaram, né, que deixaram a sociedade indignada, revoltada, porque acabou colocando na rua pessoas acusadas lá de vários crimes de corrupção, de pagar e de receber propina. Tudo bem, ele disse que fez isso baseado nos preceitos legais. Não, tem uma que não. Tem uma que ele soltou o Beto Richa sem sequer ser provocado, contrariando o princípio do juiz natural. Ele não foi provocado e ele, de impulso, quer dizer, juiz não pode decidir por impulso oficial. A justiça é inerte. Isso é um princípio basilar do direito. A justiça precisa ser provocada. Ele, sem ter sido provocado, mandou soltar o Beto Richa. Ninguém provocou o Gilmar Mendes. Ninguém provocou o ministro. Ele, por impulso oficial, agiu e soltou o Beto Richa. Cabe punição a Gilmar Mendes? Cabe. Quem que tem autoridade para punir Gilmar Mendes? Supremo Tribunal Federal, o Pleno do Supremo Tribunal Federal ou o Senado da República. Fora disso, não está na Constituição. Não tem que se falar em procurador de segundo escalão, terceiro escalão.
Só o PGR pode propor alguma coisa, só o Procurador-Geral da República, o titular, pode propor alguma coisa contra o ministro Gilmar Mendes. E não foi o caso. Então isso está errado. Agora, também está errado essa sede, o ministro Gilmar Mendes declarou, não, isso aqui pode sim ser anulado. Pode uma ova, não pode. Se anular isso, é erguer um monumento à impunidade. Não pode anular a questão da Lava Jato. Como é que fica quem confessou que roubou a Petrobras? Como é que são fica... os danos irreparáveis. É o que se fala sobre a materialidade. O ministro Luiz Roberto Barroso já está rouco de tanto falar isso. Escuta, teve roubo, teve corrupção, desviaram milhões ou bilhões de dólares, desviaram. E aí? Devolveram ou não devolveram? Devolveram. E aí? Não teve crime? Confessaram. E aí vai anular? Quer dizer, o ministro Gilmar Mendes precisa parar com isso. Uma coisa é a falta funcional. Uma coisa é o Deltan Dallagnol está com falta de ética. E outra coisa é tudo que... Outra coisa é querer soltar esses bandidos. E outra coisa é a roubalheira. E aqui no seguinte, onde ele porventura tenha faltado com a ética... Foi para prender bandido. Foi para prender bandido. Aí... Isso está muito claro. Não justifica, né? Você fazer um crime para combater o crime. Mas eles fazem. Está provado aí que, se isso for verdade, está provado que eles fazem, né? Se faziam na Lava Jato, pois é. Imagina no resto. Imagina aqui na Grampolândia. Né? Mas eu quero só... Eu não sei se vocês leram. Saiu num site de pequena divulgação. Eu não me lembro o nome do site agora. Eu acho que é brasilagora.net, alguma coisa. É um site assim. Depois eu checo e depois do intervalo eu vejo qual site que é. A declaração do general Mourão. Você leu a declaração do general Mourão? Ele dando entrevista numa rádio em Porto Alegre. Aí um site lá de Porto Alegre acaba divulgando a fala do general Mourão. E a fala do general Mourão mostra que este governo não é um governo assim muito condescendente com as questões democráticas. O que o general Mourão diz? Ele diz o seguinte, que se o Supremo falhar, se o Supremo se omitir no combate à impunidade, não restará outra alternativa senão chamar o Exército. Só o Exército pode resolver, na hipótese de uma omissão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que mais claro que isso, só o filho do presidente que vai ser embaixador, né? Que falou que bastava um sargento, 2 soldados e um jipe, né? Para fechar o Supremo Tribunal Federal. O nosso futuro... brasilagora.net.br. General Mourão, o título aqui da reportagem aqui. General Mourão diz que Exército agirá se o Supremo Tribunal Federal não cumprir com sua responsabilidade. Entraremos na rota do caos e só as Forças Armadas podem impedir isso. Pois é. O recado está dado, é claro, né? Uma volta a 1964. Não é questão de volta a 1964, é assim, Supremo, cumpra com o seu papel. Não é papel do Supremo mesmo ser arauto da impunidade no Brasil. Mas o fato, se o Supremo estiver equivocado, não é esse o caminho também, de chamar o Exército. O caminho é democrático. Mas acho que aqui a intenção, né, Antelo? Foi alertar, né? Foi alertar, né? Olha, por enquanto, né, Lúcio? Vocês estão pisando na bola. E aí, vocês não vão fazer aquilo que vocês devem fazer? Não vão cumprir a missão de vocês? E o Brasil ontem, desde ontem, está em polvorosa, né? Ontem a votação da Previdência foi meio que interrompida na Câmara dos Deputados. Deputados do PT correram para o Supremo Tribunal Federal, porque vocês viram a decisão da juíza da execução penal lá de Curitiba, né? A juíza federal determinou a saída do Lula do presídio lá da Polícia Federal. Você vai falar sobre isso? Não, daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, né? Porque teve, como você falou, a oposição que tinha ali uma discussão por os textos da reforma da Previdência, suspenderam essa discussão, reforma da Previdência, e começaram a falar
no plenário sobre essa decisão da juíza. A oposição inteira, né? E outros partidos também, sem ser PT e PCdoB, partidos inclusive do PSDB. Tudo bem, mas assim, a juíza decidiu e no que está certo, né? O Lula está lá, hospedado na Polícia Federal em Curitiba, que a Polícia Federal precisa trabalhar. Então ela pediu para o Lula desocupar a moita. E a juíza federal atendeu o pedido. Diante da decisão da juíza federal, 4 horas depois, um juiz do estado de São Paulo determinou que o Lula cumpra a prisão em Tremembé. Aí o PT está dizendo o seguinte: mas o Lula vai ficar guardado pela polícia do João Dória, pela polícia do PSDB de São Paulo, a polícia do João Dória. O João Dória falou: pode ficar tranquilo, será bem tratado no Tremembé, e lá no Tremembé preso trabalha. Ele vai fazer a única coisa que nunca fez na vida. Vai ter que trabalhar lá no Tremembé. Mas a questão da defesa de Lula aí nesse Mas caso... a defesa do Lula está pedindo que ele tem direito à sala de Estado Maior como ex-presidente. Agora, isso daí Sérgio Moro já tinha dito também, não é? Ainda enquanto juiz, né? De que o ex-presidente Lula precisaria ter um tratamento que fosse ligado ao cargo que ele exerceu. Aí a pergunta que se faz é a seguinte, né? Vai vir crítica demais aqui, mas a pergunta que se faz é o seguinte: ele deveria ou deve ir para essa prisão lá de São Paulo? Essa é a pergunta que se faz. A defesa... Como ex-presidente da República. Roubou, pegou propina, entendeu? Participou de esquemas de corrupção, a justiça comprovou isso. A justiça comprovou isso. Tem duas teses. Porque tem uma tese, inclusive, de assim, quem tem diploma de curso superior tem direito à prisão especial, né? Tem essa tese: quem tem diploma de curso superior tem direito à prisão especial. E que o Lula tem direito, como ex-presidente, embora não tenha diploma de curso superior, mas ele é ex-presidente da República e pela relevância, pela liturgia do cargo, foi dado o entendimento de que ele teria direito à sala de Estado Maior. 2 pontos. Antes de transitar em julgado. Depois de transitar em julgado, quem tem diploma de curso superior vai para a prisão comum. Não tem que ficar em prisão especial. E ninguém estuda para ter curso superior para não ser preso. Se estuda para exercer uma profissão. Né? E assim... o José Nelton, o líder do Podemos, falando de outros partidos, né, ele chegou a classificar essa decisão da juíza como humilhação. Humilhação para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá bom, então é humilhação. Por ser um ex-chefe de Estado, foi a justificativa dele. De ser transferido para Tremembé, 2. Eu acho assim, o que precisa decidir é assim. E o Supremo já decidiu que condenado em segunda instância passa-se a cumprir a pena. Então, se condenado à segunda instância passa a cumprir a pena, o Lula deixa de ter nesse momento esse privilégio de ter sala de Estado Maior. Como as pessoas de curso superior condenados em segunda instância também deixam de ter prisão especial. Também deixam de ter prisão especial, porque está na lei. A lei é feita por quem? Por quem tem diploma de curso superior. Eu tentei revogar isso quando eu fui senador e deputado federal. Não consegui. Eu tentei revogar a questão do diploma de curso superior, porque a quem mais é dado, deve dele ser mais cobrado. O cara tem formação superior, deve ser cobrado mais dele. Tem que ser cobrado menos de quem não tem a formação. Então, assim, no Brasil é tudo invertido, né? Quer dizer, por quê? Porque quem faz a lei são os que têm curso superior. De tudo isso, a maioria do STF, na verdade, já negou essa transferência, né, do Luiz Inácio Lula da Silva para Tremembé. Quem? O STF. Já a transferência, e lembrando que a defesa também, Antero, chegou a pedir a liberdade, já que o Estado não podia arcar com tudo em Curitiba,
que o ex-presidente ficasse em liberdade e que não foi aceito, né? Depois chama o general Mourão, porque assim, como é que é o processo? A primeira instância em Curitiba decidiu. O recurso vai para o TRF4. Você não pode pular a instância. Aí, no caso do Lula, pula a instância e vai direto ao Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Dias Toffoli abandonou uma sessão do Supremo Tribunal Federal para atender lá os deputados petistas. E resolveram manter o Lula em Curitiba. Custa mais para a nação. E torna desigual as outras decisões da justiça brasileira. Simples assim. Olha, e o único voto o Supremo decidiu ontem... O ideal ontem... seria que o Lula nunca tivesse sido preso. Que o Brasil nunca tivesse a necessidade de prender o Lula. Mas, infelizmente... E só para que não haja dúvidas aqui, Antero, informando o nosso telespectador, foram 10 votos a 1 e o Supremo ele decidiu por suspender a transferência de Lula para o presídio de Tremembé. O único a divergir foi o Marco Aurélio de Mello, mas no sentido de delegar a decisão sobre o pedido da soltura ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a segunda instância da Lava Jato. Pulou a instância. É o único que votou de acordo com o Código do Processo Penal. E a defesa tinha pedido para o relator ser Gilmar Mendes e foi passado para Edson Fachin. Por que será? A defesa de pediu Lula para que fosse Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Esse que está batendo de frente com Sérgio Moro, com Deltan Dallagnol, que é o pessoal que cuidou e que cuida da Operação Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção no país, que colocou um monte de bandido na cadeia. Tudo bem, né? Mas o PT queria que fosse o ministro Gilmar Mendes. A gente falava aqui agora há pouco. Antero Lúcio, citou um caso qual que é a chance do Supremo suprimir instância para conceder a mesma coisa para mim, para você, para a Nayara? Nunca. Jamais. Nunca. Eles estão suprimindo instância, é um negócio que eles estão acostumados a lidar todo dia. O Supremo não podia conhecer o recurso do PT. Aliás, não é nem recurso, né? Um recurso de perna, né? Escreveu na perna. Não deu tempo, senhor presidente, por favor, solte o Lula. Neste tempo pede deferimento. Ele vai lá e solta. Solta não, mandou ficar em Curitiba. Quer dizer, pode até ser a decisão mais adequada, mas tinha que passar do TRF4, não podia pular instância. O Supremo busca uma autodesmoralização diária. E agora por 10 a 1, né? Representativamente diária. E o que causou também, acabou que ali no plenário que a gente falava, só para retomar, porque a Câmara acabou aprovando em segunda votação a reforma da Previdência, mas ontem foi o dia de discutir os textos da reforma, que ficou de segundo plano por um certo momento, porque a oposição e outros partidos usaram do plenário para falar desse pedido de transferência. Agora uma dúvida, Antero. Se a defesa de Lula já apresentou outros recursos ao Supremo, por que é que não podia apresentar esse? Não. A defesa de Lula apresentou outros recursos ao Supremo depois de ser julgado, na primeira instância, pelo TRF4 e pelo STJ. O recurso no qual eles estão pedindo a liberdade para Lula é o recurso que já foi... Lula foi condenado em 3 instâncias. Só resta uma instância. A instância do Supremo Tribunal Federal. Aí não está pulando a instância. Agora, esse não. O Supremo está revogando uma decisão do juiz de piso, da juíza de primeira instância. Isso é um absurdo na história do Supremo. O voto do Marco Aurélio salva a história do Supremo Tribunal Federal, mas não salva porque a maioria deliberou para que o Lula fique em Curitiba. Quer dizer, cabia ao TRF4, depois do TRF4 ao STJ, depois é que o caso podia chegar ao Supremo Tribunal Federal. Essa historinha de que todos são iguais diante da lei, coisa nenhuma. O Supremo está com uma enorme boa vontade para com o senhor Lula. E é preciso ter cuidado com isso. Olha, eu nunca critiquei
aliás, eu nunca defendi, né, nunca concordei, para melhor colocar aqui, que ao contrário do que dizem aí os petistas, que Lula era um preso político. Não é preso político coisa nenhuma. A justiça lá na primeira e na segunda instância demonstrou o seguinte, que ele participou de esquemas de corrupção, tinham provas materiais, documentais, testemunhais, ele foi condenado. Foi condenado, tem culpa no cartório e deve responder pelos crimes. A preocupação que eu coloco neste momento aqui, não sei se era lá a mesma preocupação dos ministros do Supremo, é de repente, a justiça tomar alguma decisão para dar esse caráter de tratamento político ao ex-presidente Lula, fazendo com que ele fosse para uma prisão que ele não deveria ir, em situação normal. É esse o questionamento que eu faço. Não, nada além disso. Condenado ele deve ir, sim. Seria bom a gente ouvir especialistas, né? Seria bom a gente ouvir especialistas como Eduardo Marrom, como outros advogados especialistas em direito criminal aqui, mas eu acho que condenado, ele deve ir, sim. Está condenado. Não a condenação em primeira instância, mas depois da condenação em segunda instância, tem que passar a cumprir pena. Porque o questionamento dos advogados de defesa dele é de que ele estava indo para uma penitenciária com prisioneiros comuns. Eu quero até destacar. Esse foi o questionamento, não foi? Isso, e eu quero até destacar esse Twitter que foi tuitado logo depois dessa decisão pela líder aí do PT, a Gleisi Hoffmann, e foi respondido por João Dória, que é o governador de São Paulo. Vamos colocar aí o Twitter no ar. Ela colocou o seguinte, a segurança e a vida do presidente Lula estarão em risco sob a polícia de João Dória. Sua transferência para Tremembé 2, sem prerrogativas de ex-presidente, é mais uma violência da farsa judicial que ele foi submetido. Aí o João Dória respondeu o seguinte: fique tranquila, ele será tratado como todos os outros presidiários, conforme a lei Gleisi. Inclusive o seu companheiro Lula, se desejar, terá a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida, trabalhar. Na minha opinião ali sobre comentar só uma parte ali da postagem ali da Gleisi Hoffmann, teve farsa coisíssima nenhuma. O que teve foi roubalheira lá no governo do PT. E mostrou o seguinte, a justiça mostrou que Lula estava implicado, que ele sabia, né? Até os bacanas aí, os figurões do PT já confessaram isso. O Palocci não confessou isso? Que ele sabia de tudo? O amigão dele lá da OAS não falou que ele sabia de tudo também? Quer dizer, então, não tem farsa coisa nenhuma aí nessa condenação do ex-presidente Lula. E eu só coloco o seguinte, era para ele ir para uma prisão com prisioneiros comuns? Só essa questão que eu coloco. Agora, que ele tem que cumprir pena pelo que ele fez, isso ele tem. Eu acho, não é o caso do Lula. Eu acho que qualquer cidadão tem que cumprir pena no presídio. Independente de ser o ex-chefe de Estado. Independente. Por exemplo, Silval Barbosa ficou aqui no Centro de Custódia de Cuiabá. No Centro de Custódia de Cuiabá, certo? Pediu prisão no Corpo de Bombeiros, não foi dada, que seria a sala de Estado-Maior no Corpo de Bombeiros. Não foi dada, ele ficou aqui no Centro de Custódia de Cuiabá. Depois de condenado, ele porque foi beneficiado por uma delação em que o Ministério Público fez condescendências extraordinárias, né, a ponto de beneficiá-lo demais. Mas ele chegou aí para o Corpo de Bombeiros num determinado momento da prisão. Pequenininho, né? Aí depois voltou. Mas ele tinha que ir, era para o presídio mesmo. Depois de condenado em segunda instância, ele tem que ir para o presídio. Ele não pode, não se trata de Lula, é qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Só assim as pessoas vão tratar melhor dos presídios, né? Porque ninguém fica preocupado, as pessoas ficam preocupadas com Lula de ir para o presídio. Eu fico preocupado com os brasileiros que vão para o presídio. A gente tem que melhorar a qualidade dos presídios, porque o Estado é responsável pelo preso.
é responsável pela reeducação. Quem vai lá sai pior, não reeduca, e a gente tem sai como um expert em crime, volta de lá mais criminoso ainda. Lúcio e Antero, a gente tem um dado aqui que em um ano depois da prisão especial de Lula, já gastou 3.600.000. A prisão é o que custa aí o Lula para os cofres públicos. 125 vezes a média nacional é o custo do preso Luiz Inácio Lula da Silva. Ficou mais barato, não ficou? Não ficou mais barato? Lá na prisão ele custa em milhões. No governo ele custava em bilhões. Lógico que é uma ironia isso daqui, né? Agora é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Agora chegou a vez de você ser xingado pelos petistas. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro para manter um cidadão, mesmo que seja um ex-presidente da República. Pois é, em 2018 a última estimativa apontou que o custo diário dele para a Polícia Federal, para a manutenção de Lula, era de cerca de R$10 mil. Custo diário. Diário. Enquanto que um preso custa para o Estado em torno de R$2, R$3 mil. Exatamente. Isso mesmo. Seja, dois aqui coloca 2.400. 2.400, então, entre R$2 e R$3 mil. Três presos gastam por mês o que Lula gastava num único dia. 4 presos gastam por mês, 2.400, vezes 4 ainda gastam um pouquinho menos. Um pouquinho menos. 4 presos gastam o que Lula... Mais um motivo para ele ir para a prisão normal. Como a corrupção custa caro para o contribuinte. E continua, né? E continua, mesmo depois de julgado. Lúcio e Antero, agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o Lúcio? Que foi? Bom, não, o meu destaque é que você ficou em dúvida aí, você ficou indecisa. Qual que eu ia, né? Será que Lula fica lá em Curitiba ou vai para o Tremembé? Ainda bem que eu falei o nome certo, não confundi aqui. Vou voltar aqui para Mato Grosso. Vou falar sobre, meu destaque de hoje é sobre essa greve dos professores aí, que tem grandes chances de acabar aí nesse final de semana, né? Tem um pedido lá, alguns deputados foram conversar com o governador Mauro Mendes, atendendo uma reivindicação aí de alguns sindicalistas para que se fizesse lá alguns ajustes naquela proposta que o governador Mauro Mendes fez aos professores, também atendendo pedidos dos deputados. E aí, os sindicalistas aí solicitaram que fossem feitos alguns ajustes para deixar aquele documento um pouco mais claro. Então, a notícia boa é que parece que a greve dos professores está chegando ao fim, finalmente. Certo. E, Antero, o seu destaque? Meu destaque é que o Ministério Público continua devendo resultados da investigação sobre a placa Whitron. Porque o Ministério Público, ao comunicar oficialmente e efusivamente que tinha um convênio de 2010, onde o Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Ferra, havia dado em empréstimo, havia consignado em empréstimo, fez um documento emprestando por 6 meses a placa Whitron para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, em 2010, 6 meses, tem prazo para vigir, tem prazo para terminar, tem prazo para devolver. O Ministério Público precisa continuar dando explicações. Não dá para comemorar isso dizendo, está vendo? Os militares mentiram. Isso não prova nada. Isso não desmente nenhuma vírgula do Coronel Lesco, nem do Cabo Gerson, que disseram que a placa foi entregue a eles pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Prado. Por enquanto, a comemoração é um tiro na água. Eu vou explicar depois por quê. Eu quero falar ainda de Grampolândia, mas sem comprometer o seu destaque, Antero. Falar que o cabo Gerson entregou à polícia o pendrive com supostas ligações interceptadas ilegalmente. O cabo da Polícia Militar Gerson Corrêa entregou à Polícia Judiciária Civil dispositivos que supostamente contêm ligações que comprovariam um esquema de interceptações telefônicas ilegais em Mato Grosso. De acordo com a PJC, o material foi encaminhado à perícia. E ainda sobre os grampos,
Pedro Taques falou que está louco para falar de grampos. Na primeira entrevista, após deixar o governo do estado, o advogado Pedro Taques se restringiu a falar da aprovação de suas contas pelo TCE e que está louco para falar nas investigações da Grampolândia Pantaneira, mas ainda não foi convocado. Olha, Está louco para falar na justiça, né? Eu quero falar não do Pedro Taques, eu quero falar do Cabo Gerson e remetendo ao que disse a senadora Selma Arruda. Ela disse o seguinte: olha, o Cabo Gerson ele está ditando o rito dessa ação penal. E olha, e é verdade. Que bom, hein? Não, só um minuto, Antero, só um minutinho. Ele está ditando pelo seguinte: cada hora ele aparece com uma novidade. Por que é que ele está trabalhando assim com o conta-gota? Cada hora ele aparece com uma história. Quer dizer, devia colocar tudo sobre a mesa, até para facilitar o trabalho da justiça, porque ele diz que quer colaborar com a justiça. Não é isso? Pois é, não tem um limite sobre isso. Ele teve um reinterrogatório dele e ele falou, a justiça não tinha que cobrar isso. Olha, tudo que você tem a respeito desse caso, você tem que colocar agora. Isso não pode ser cobrado? Como funciona esse processo inteiro? Olha, a justiça tem agido bem e o Cabo Gerson tem agido na sua defesa. O réu, ele tem o direito até de mentir, gente. O réu tem direito até de mentir, pela lei. O Cabo Gerson, ele tentou no Ministério Público, não conseguiu, tentou na Justiça Militar, não conseguiu, e agora ele está tentando, sabe que é a última cartada dele, de fazer a delação na Polícia Judiciária Civil, que pode aceitar a delação. Esperemos que, por exemplo, aceite uma delação, pelo menos com evidências, né? Não, do que ele tem a denunciar, não é? Não, olha... Não é isso? Eu tenho informações... Porque ele tentou num lugar não deu certo, tentou no outro não deu certo, aí é o seguinte, ele vai por tudo ou nada. Não, é assim que deve ser tratada a coisa? O problema é o seguinte, o pessoal está com uma má vontade enorme de apurar essa situação para proteger o Ministério Público. Não é para proteger Paulo Taques e Pedro Taques, não. O movimento aí é para proteger alguns membros do Ministério Público. Eu tenho informações, isso ainda está em sigilo, mas eu tenho informações de colegas advogados. São informações apenas orais, mas o depoimento do Cabo Gerson foi matador. O depoimento do Cabo Gerson foi entregue com documentos. Olha, no dia tal eu estive com o promotor tal, etc e tal. Está aqui a prova da minha entrada lá no GAECO. Está aqui o documento que eu estive lá a tal hora. Está aqui o documento da hora que eu saí. Está aqui. Então, para cada ato que ele falou, ele parecia um contador. Ele tinha tudo escriturado. Só não será aceita essa delação se for uma tentativa de sepultar a verdade. Se for uma tentativa de sepultar a verdade, porque aí ninguém fica sabendo. Se for aceita a delação, eles têm que dar publicidade depois de aceitar a delação. O que ele está fazendo agora é entregando o áudio. No pendrive, o que ele está dizendo é que é possível recuperar as conversas. O que é que foi gravado dos grampos ilegais de Mato Grosso. Olha, nós estamos diante do maior escândalo da história de Mato Grosso. Um governador, um chefe da Casa Civil, um secretário da Casa Militar, um comandante da Polícia Militar, um secretário de Justiça, grampeando a sociedade, cara. O Estado grampeando a sociedade. E esse daí, ele foi buscar onde? Lá no Rio? Porque ele falou que tinha jogado tudo no Rio, não foi? Não, ele tinha tirado antes do pendrive. Ele mantém que jogou o computador. A placa ele jogou fora. A placa ele jogou no Rio. Mas antes ele tirou a placa é o seguinte, ninguém sabe, ninguém viu, e o Cabo Gerson jogou no Rio. Jogou no Rio. Mas salvou o pendrive. Salvou o pendrive. Talvez pendrive, outras não, coisas. Cara, hard lock. É isso que é assim que... Sei lá. É pendrive, é pendrive. É pendrive, então tá bom. Mas eu acho que
A gente tem que ir atrás dessa história e tem que torcer para isso ser apurado. Isso aqui é o maior escândalo da história política de Mato Grosso, protagonizado pelos mandatários do Estado e também, segundo os militares, por membros do Ministério Público. O Ministério Público que trate de apurar isso bem pela honra da instituição. Agora está investigando, né, Antero? O procurador lá, o procurador atual do Ministério Público abriu lá vários procedimentos. Nessa questão que você colocou aí sobre essa placa, né, que foi cedida lá para a Secretaria de Segurança, ele disse que vai continuar a investigação para saber onde é que foi parar, né? O que aconteceu com essa placa? Era para ser devolvida. Devolveram, não devolveram. Se devolveram, ela sumiu depois de lá. Ele disse que quer saber isso. Né? Inclusive, se de repente pode ter ocorrido lá, qual o termo que ele usa? É peculato, né? Que é alguém que, um agente público que tira de lá. Isso. Ele disse que vai investigar porque quer saber o que é que aconteceu com a placa. Ou com as placas, porque parece que eram duas. Eram duas, né? Certo, daqui a pouco então a gente vai voltar a falar de Grampolândia Pantaneira. Vamos para um breve intervalo, na volta tem saúde, denúncia, então não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Agora vamos saber quem são os nossos cúmplices. Lúcio, conta pra gente. Vamos lá, Nayara. O Wendel, do bairro Lixeiro, o Ivonildo, lá do Carumbé, Zé Carlos, do Renascer, a Márcia Jussara, que é lá do Jardim das Américas, Mário, de Várzea Grande, o Roque, do bairro Alvorada, o Roberto, do Distrito Industrial, José Carlos do Osmar Cabral, João Rosa, lá do bairro Dom Aquino, Rony Lima, Ditinho, lá de Barra do Bugres, Beto Souza, Alessandra, Josimar, Damares, do Cochiponés, Pedro Paulo, da Cidade Verde, do bairro Cidade Verde, e o Paulo, lá de Tangará da Serra, Nayara Moura. A musa. Olha quem fala, vindo do Elegância da Notícia, né, Antero? Temos mensagens? Temos aqui o seguinte. O presidente da Assembleia acabou de dizer no jornal, não sei qual jornal, que o governador vai tentar tornar a lei 510/2013 inconstitucional. Eu não li essa declaração do Botelho. Eu também não. E na mensagem do governador ele disse as leis vigentes, já deixando claro que está agindo para derrubar a Lei 510/2013. Só não entendo como o governo diz que não pode conceder a RGA por causa da LRF, mas deu o RGA retroativo a janeiro para a Justiça. Como pode isso? É simples, né? O governador não tem condições de dar retroativo a janeiro para o Poder Judiciário. Quem manda no Poder Judiciário é o Poder Judiciário, lá é um outro poder. Se lá deu RGA retroativo a janeiro, foi dado pelo chefe do Poder Judiciário, não foi dado pelo governador. Como se o deputado Botelho quisesse dar retroativo a janeiro, ele é chefe do Poder Legislativo, não é o governador. Não, e o governador Mauro Mendes não deu essa declaração aí de que pode entrar na justiça contra a progressão de carreira aí dos profissionais da educação. Também não deu. Aliás, ele disse que nunca questionou a lei. Ele apenas não tem condições de pagar. Bom dia, trio. Zé Carlos, do Renascer. Bom dia, Zé Carlos. Só bom dia? Ele só deu bom dia. Bom dia, então. Bom dia. Aqui tem várias mensagens aqui, mas eu vou pegar aqui a mensagem. Onde está a Assembleia é só fachada para outros poderes. Pode tudo, fazem o que querem, depois vem falar que estão apoiados. Os servidores, que estão apoiando os servidores. É só ilusão. Eles próprios poderiam não aprovar essa lei do Ministério Público. Ivanildo, do Carumbé. É que eu fiz comentários aqui, né, sobre a lei do Ministério Público, né? Que eu acho que realmente não deveria ter sido. Poderia sim, viu, Ivanildo? A Assembleia poderia não ter. Aliás,
O Ministério Público poderia não ter proposto, a Assembleia poderia não ter aprovado e o governador Mauro Mendes poderia ter vetado. Mas aí, em nome de uma independência de poderes, sendo que o Ministério Público sequer é poder, aprovou-se. É isso, Nayara. Vamos falar de denúncia na saúde agora, Antero e Lúcio. Pacientes com problemas de saúde, vítimas de acidentes, ficam minutos, na verdade ficam horas, na porta do pronto-socorro de Cuiabá esperando a liberação de uma maca. Já houve ambulância do SAMU, olha só isso, que ficou 24 horas ali esperando na porta porque a maca estava retida. E ontem, 4 viaturas estavam na porta da unidade de saúde que não está dando conta de atender os pacientes. A papelada de exames é sobre o câncer diagnosticado na paraense Mariete Carvalho da Silva, de 26 anos. A cunhada Camila veio do estado vizinho a Mato Grosso porque a paciente, que antes era tratada na Santa Casa de Cuiabá, agora está no antigo pronto-socorro da capital. Por que ela foi transferida da Santa Casa aqui para o pronto-socorro? Porque diz que tem que aguardar uma vaga. Onde? Lá ou aqui? Lá em Santa Casa. Ou em outro lugar que possa ser enviado, mandar ela. Jurelino e os demais familiares foram à Defensoria Pública para acionar a Justiça. A mãe deles, Maria Avelina do Bom Despacho, de 60 anos de idade, moradora de Cuiabá, está no antigo pronto-socorro desde domingo e até agora não conseguiu vaga em UTI. Os médicos falaram para a gente aguardar que ia falar com a gente, pediu para a gente se retirar de lá de dentro, mas até agora a gente está aqui, tem mais de 2 horas sentado ali, não vieram falar com a gente em momento algum, a gente está esperando aqui. Está uma calamidade lá dentro. Está difícil, está complicado. Juraci conta, o irmão dela, Gilson Dias de Moura, de 60 anos e morador de Cuiabá, está há 20 dias no pronto-socorro da capital e não conseguiu tratamento nem com decisão judicial. A gente já entrou na justiça, o perito do juiz já veio aí, até agora sumiu, não fez nada e ele correndo risco de vida em cima de uma cama. A falta de vagas reclamada por familiares de pacientes pode ser exemplificada por esta imagem. Na frente do antigo pronto-socorro, uma fila de ambulâncias do SAMU aguardam para retirada dos pacientes de dentro dos veículos. Na manhã desta quarta-feira, havia 4 ambulâncias do SAMU na porta do antigo pronto-socorro de Cuiabá. Quase 50% da nossa frota, porque nós temos 9 ambulâncias disponível, então nós estamos quase 50% parada na porta do pronto-socorro. A enfermeira da equipe técnica do SAMU, administrado pelo Estado, explica: as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ficam paradas no pronto-socorro municipal de Cuiabá porque na unidade pública de saúde não há macas livres para acolher os pacientes. Quando a gente vai deixar o paciente, ele precisa ser colocado num outro leito disponível, numa outra maca dentro do hospital, da UPA, onde quer que ele foi recebido. Se não tem disponível, a maca do SAMU é utilizada como leito. Então fica retida essa maca até que seja disponibilizado um outro leito pelo hospital. Com isso, a ambulância, a equipe não pode sair para prestar outro atendimento. Ela fica ali parada, aguardando a liberação da sua maca. Numa das 4 ambulâncias do SAMU, nesta quarta-feira, estava Antônio Carlos de Jesus, marido de Elaine. Ela chora de desespero ao ver o esposo, vítima de um acidente com moto, esperando dentro do veículo para ser atendido. Lá tem um monte de gente falando, não tem corredor, não tem mais corredor, entra lá, só tem corredor, não tem maca. O que adiantou inaugurar um pronto-socorro que não pode receber paciente? O que adianta isso? E fica aqui nesse lixo, porque isso daqui é um lixo. Lá tá podre, fedendo. Você entendeu? A enfermeira do SAMU já rodou o pronto-socorro porque não tem maca para colocar meu esposo. Nós já tivemos casos esporádicos de até 24 horas de espera. Mas eu vou dar um exemplo. Uma equipe nossa avançada ficou das 15 horas da tarde, passou o plantão às 19 horas da noite e a ambulância, a maca estava retida, ou seja, uma equipe parada sem poder prestar atendimento. Olha, eu vou rapidamente aqui ler a nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou que o hospital... A nota é muito interessante, Nayara. Eu vi a nota, é bom que você leia mesmo, porque ela
ela acrescenta bastante. Resolve Pois é. tudo, né? Resolve tudo. Que o hospital atende a todos os pacientes que procuram atendimento e que os recursos para o atendimento no pronto-socorro deveriam ser para a população da capital, mas são atendidos pacientes de todas as cidades do estado e até mesmo de outros estados e outros países. Em relação à retenção das macas do SAMU, a secretaria informou que é momentânea. Assim que o SAMU chega com o paciente no hospital, aguarda a disponibilização de maca e leitos. Não só o SAMU, né? Porque como mostrou aí na matéria do Antônio, pacientes também aguardam do lado de fora a liberação de uma maca. Não é a primeira vez que isso acontece na área Antero. Há mais de 15 dias, o secretário estadual Gilberto Figueiredo, lá no Jornal do Meio-Dia, declarou o seguinte, que já tinha ocorrido esse problema, que tinha chegado ao conhecimento dele pelo menos 2 vezes. E sempre assim, 4, 5, 6 ambulâncias retidas lá no pronto-socorro. Aí na nota, a Secretaria de Saúde fala que isso ocorre de forma momentânea, 5, 6 horas. Na reportagem aí, falou que até em 24 horas, não foi isso? Foi. De ficar com uma ambulância retida. É gravíssimo isso, gravíssimo. Porque essas ambulâncias que estão lá retidas demoram para fazer o atendimento aqui fora para as pessoas que precisam. É muito grave, precisa corrigir isso. E aí é o seguinte, não tem paciente no corredor. Ah, bom, está na maca do SAMU. É isso, Antero? É isso, a tolerância zero do Emanuel. É tolerância zero. Ninguém da imprensa consegue filmar mais paciente no corredor. Filma a fila de ambulância do SAMU. Isso é um absurdo, quer dizer... Olha, mas a sala de sutura e a sala vermelha, na última segunda-feira à noite, estavam superlotadas. Olha... Mas não está no corredor. E você falou da denúncia por parte do secretário? Há 15 dias, mas o quê? Há uns 3 meses atrás, a gente recebeu o diretor do Sindicato dos Médicos, também no Jornal do Meio-Dia. Falando a mesma coisa. E ele falava do mesmo problema. Foi passado aqui a entrevista na Notícia de Frente. Falava do mesmo problema que o secretário e que a reportagem mostrou agora. Então não é momentânea. Chega a ser revoltante isso. Chega a ser revoltante pelo seguinte. Primeiro que o Emanuel acredita que ele pode fazer uma política de comunicação de mentira. A saúde sob a gestão dele está uma tragédia. Está tão tragédia que o secretário de saúde dá uma nota inconsequente como essa. Ele explica que o pronto-socorro sempre atende todo mundo, mas que deve atender só os da capital. Pelo amor de Deus, isso é fascismo puro. Isso é fascismo puro. O Sistema Único de Saúde é porta aberta. O pronto-socorro sempre foi porta aberta. É muito melhor ter o paciente na maca do que ter a ambulância retida. O Emanuel Pinheiro é um inconsequente. Ele aposta na mentira. Mentira! Para achar que isso vai resolver o problema da saúde. Com isso, ele acha que a imagem que está se formando é a imagem daquele corredor sem pacientes na maca. Ah, pelo amor de Deus, vá terminar as policlínicas, não deixa faltar remédio, preste um atendimento digno da saúde, não dificulte o funcionamento do SAMU. Tem gente aí que vai ser acidentado em Cuiabá, não vai ter ambulância da saúde do SAMU para atender, porque o Emanuel está retendo as ambulâncias, ele não deixa entrar no pronto-socorro para não ter as imagens que vão ferir. Olha, a gente não gostaria de dizer isso aqui. O que a gente gostaria de dizer aqui é que, parabéns, a saúde voltou a funcionar, mas a saúde não vai funcionar enquanto Emanuel Pinheiro continuar mentindo, enquanto continuar com esse secretário de saúde. Esse secretário de saúde não tem aptidão para o cargo e consegue, apesar de ser advogado, fazer uma nota que contrasta com toda a filosofia do SUS. Essa nota dele é inaceitável. Olha, é inaceitável. Não é que Cuiabá sempre atende agora, na gestão do Emanuel, as pessoas do interior. Cuiabá sempre atendeu. Mas, Antero, outra coisa, a resposta da nota aí, a resposta da nota era para o caso...
das ambulâncias do SAMU. Aí ele fala que atende o interior. Espera aí, as viaturas do SAMU aqui de Cuiabá estão indo lá em Sinop e Alta Floresta? Não. Não, mas se chegar ambulância de Alta Floresta... É porque também fala sobre que superlotação. Né? Se chegar ambulância de Alta Floresta e de Sinop... Tem que atender. Tem que atender. Vai ficar na fila E olha também. só, Antero e Lúcia, a gente conversou com a... Não, é inaceitável isso. Na matéria do Antônio... É inaceitável isso. Isso aí é um desafio do Ministério Público. O Ministério Público não pode estar conluiado com a gestão do Manuel Pinheiro. Não pode o Ministério Público estar omisso diante da gravidade dessas denúncias. Vai esperar morrer gente para tomar a decisão? Não, mas é isso que eu queria falar, Antero. Nós só estamos fazendo essas críticas aqui agora porque é o seguinte, quem está correndo o risco é o cidadão, que amanhã ou depois precisar de ser socorrido por uma viatura do SAMU. Aí elas vão estar paradas lá no pronto-socorro, porque não tem as macas, aí a viatura não pode sair, e em muitos casos, seja num acidente, ou com uma pessoa ferida, ou quem teve um princípio de infarto, ou um AVC, 3 a 5 minutos, 10 minutos, podem significar a diferença entre a vida e a morte dessa pessoa. Lúcio. É disso que nós estamos falando, que não é outra coisa. Cuiabá raramente não teve macas ali no corredor. Mas sempre, eu já cansei de dizer, inclusive aqui nesse programa eu já disse, olha, se acontecer algum acidente comigo, me leva para o pronto-socorro de Cuiabá, porque lá o atendimento é imediato. Infelizmente não dá para falar mais isso, porque agora se você levar, você não vai ser atendido, porque eles não permitem a entrada da ambulância. Quer dizer, é uma situação realmente gravíssima na questão da prestação de saúde pública. Só para a gente encerrar esse assunto, a Daniele Beatrice, que é a enfermeira técnica do SAMU, que o Antônio viu na matéria, ela chegou a dizer que isso já não é um problema dos funcionários, que tem toda a boa vontade ali dentro para resolver. Ela deixou claro, é um problema de gestão. Por que não adquire mais macas? O que está acontecendo? Está acontecendo que tem uma ordem do Emanuel Pinheiro de tolerância zero com o paciente no corredor. Então ele quer mentir à população que não tem paciente no corredor. Não é que falta dinheiro para maca, pode ter maca lá dentro, escondido. É que ele não quer a maca no corredor para não fazer essa imagem, porque isso pode prejudicá-lo na reeleição. É isso, o problema é eleitoral. E é eleitoral com a vida dos cidadãos. Não dá para ser assim, cara. Não dá, e é com a vida dos mais pobres. E é com a vida dos pobres, porque os que têm convênio procuram outros hospitais. Antero, vamos para o seu destaque? Meu destaque é sobre o Ministério Público. A placa Coitro, né? Achei que era o meu agora. Porque é o seguinte, nós temos aí uma entrevista que é mais ou menos o mesmo assunto do Antero, não é não? Vamos para o seu destaque, Ok, então. né? Vamos lá. O meu destaque é sobre a greve dos professores. Eu dividi ele em 3 pontos aqui. O primeiro, o governo anuncia que vai notificar professores para retorno imediato ao trabalho. A informação é da secretária de Educação, Marioneide Klimachevski, dizendo que o governo finaliza aí um levantamento do número de servidores em greve para identificar onde estão lotados os profissionais e que vai notificar as escolas de que os grevistas podem perder o cargo público caso não retornem às salas de aula. Pelas informações do governo, 62% das escolas estão funcionando normalmente, 62%, e 38% mantém a greve. Mas talvez não seja necessário o que está sendo anunciado aqui pela secretária de Educação do Estado, de notificar os profissionais. Eu digo isso pelo seguinte, os sindicalistas, eles fizeram aí um novo pedido aos deputados estaduais para que esses deputados intercedessem junto ao governador Mauro Mendes para que o governo do estado fizesse lá alguns ajustes, pequenos ajustes naquela proposta que foi apresentada no início da semana. Foi anunciada primeiro publicamente, depois foi apresentada ao Sintep para tentar se colocar fim à greve. O governo já havia concordado com a reposição das aulas, com os pontos que haviam sido cortados,
de pagar aí os professores no momento em que as aulas aí fossem repostas. E o governo também avisou que, em função aí do estouro do limite da lei de responsabilidade fiscal nos gastos com o funcionalismo, só se pode falar em RGA e em reajuste por progressão de carreira a partir da data base do ano que vem, em abril, no mês de abril, final de abril, no início do mês de maio. Então, com estes ajustes aí, os deputados procuraram o governador, alguns desses ajustes o governo deve fazer e talvez com isso essa greve possa chegar ao fim. Inclusive, tem uma assembleia, não tem? Sexta-feira. Tem uma assembleia amanhã, dos professores, né, já marcada pelo Sintep, para decidir aí se acaba ou se mantém a greve. Mas existe aí uma grande chance dessa greve chegar ao fim para o alívio de alunos e de pais de alunos. E já que nós estamos falando aqui de servidores, tem uma informação aqui para fechar, uma informação do governador Mauro Mendes. É que dias atrás, o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, teria dito o seguinte, que poderia haver uma dependência da liberação do empréstimo de 250 milhões de dólares do Banco Mundial para poder pagar o 13º. E a informação aqui do governador Mauro Mendes é um pouco diferente disso. Numa postagem aí nas redes sociais, ele disse o seguinte: o pagamento do 13º dos servidores será feito em 2019. O Estado está provisionando os valores. O nosso estudo é para saber se vamos pagar em 2 parcelas, sendo a primeira antes de dezembro e a última no mês de dezembro ainda, ou se vamos pagar em uma única parcela em dezembro, ou seja, dividir ali ou em 2 parcelas no mês de dezembro ou numa única parcela também no mês de dezembro. Em relação aos gastos do Tribunal de Contas, os poderes são independentes e autônomos, então toda a administração financeira é de responsabilidade das próprias instituições. Então, uma informação aí que ajuda a tranquilizar um pouco mais o funcionalismo público estadual por causa desse 13º. É esse o meu destaque. E mostra que o ajuste tem dado resultado, né? Que ele vai conseguir pagar o 13º e não está colocando na dependência que o Galo colocou. E precisa apertar um pouquinho mais. Um pouquinho mais para poder propor o melhor RGA e a melhor reposição na lei de carreira, nas leis de carreira no ano que vem. E uma notícia boa também relacionada aos servidores, foi um anúncio que foi feito ontem no Jornal do Meio-Dia pela deputada Janaína Riva, porque, como o governador falou, que tem que estar abaixo daquele limite dos 49% para pagar a progressão de carreira e a RGA. E aí é o seguinte, depende da arrecadação, não é? E aí a notícia boa que foi dada pela deputada Janaína Riva é que além do acompanhamento pelo FIPLAN, os servidores, os sindicalistas, o fórum sindical poderão participar daquela prestação quadrimestral que o governo do Estado, que a Secretaria de Fazenda e de Planejamento, eles fazem a cada 4 meses lá na Assembleia Legislativa, que é uma forma de abrir um pouco mais aí as informações e de dar transparência aí para algo que não deixa de preocupar os sindicalistas. Certo, vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente. A deputada estadual pelo MDB, Janaína Riva, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ela falou sobre a greve da educação e também Grampolândia Pantaneira. Confira.
Deputado, começando aí pela greve dos professores, será que com essa proposta que o governo colocou no papel, como era uma cobrança do Sintep, será que agora a greve acaba? Não atendeu, né, as reivindicações, que foi até a pergunta da Nayara, né? Não atende, a proposta não atende. Mas, ao mesmo tempo, o governador não queria, Lúcio, mais fazer nenhuma proposta nesse momento, até porque obteve êxito jurídico, já tinha, segundo ele, planos para começar a judicializar algumas situações, das ausências, abandono e por aí vai. Mas nós fizemos, através da base de governo, até por isso que a gente fez aquela reunião lá, pressionando o governador que fizesse uma última proposta, porque o próprio governador resistia em colocar mais alguma proposta no papel e ele acabou sendo convencido, foi isso? Ele foi convencido a fazer mais uma proposta, só que não saiu daquilo também que ele gostaria de fazer. Ele não abriu mão, por exemplo, dos 49% da LRF, que era um dos argumentos que ele sempre defendeu desde o início da greve. Deputada, a gente viu uma matéria sobre o Fórum Sindical, essa reunião que eles tiveram para discutir a proposta do governo do Estado. Eles alegam o seguinte, que falta um pouco mais de transparência nas contas do governo do Estado. E se o governador mostrar essas contas e eles conseguirem fazer esse cálculo em cima do que foi feita a proposta, a greve pode, inclusive, ser encerrada. Eu vejo Foi conversado com você? Foi conversado com a gente através do Sintep. O Sintep, inclusive, fez uma reivindicação de 4 em 4 meses, reunião com a CEPLAG e com a Cefaz, para mostrar esses dados fiscais do Estado. E isso já tinha sido concordado numa audiência com a doutora Maria Arotides. Então, não vejo mais isso hoje sendo um empecilho, sabe, para o retorno da greve e também para que o Fórum não entre em greve depois por conta da RGA, porque são duas situações, né? O aumento real dos professores e a RGA, que são de todos os servidores públicos estaduais. E dentro dessa proposta aí, o governo limitando, e até porque a lei obriga, não é? Limitando os gastos em 49%, é o que preceitua lá a lei de responsabilidade fiscal. Precisa de duas coisas. Primeiro, reduzir mais as despesas, aprofundar os cortes. Do outro lado, a arrecadação. Como é que os servidores, o Fórum Sindical, o Sintep, poderiam acompanhar essa questão da arrecadação, porque pode ser uma dúvida para eles isso, não é? É uma dúvida, e hoje, inclusive, por exemplo, pela manhã, o deputado Valmir Moreto me ligou, lá de Nova Lacerda, e ele mesmo sugeriu, achei uma boa sugestão, que nós pudéssemos convidar o Sintep e colocar isso no nosso cronograma para participar da prestação de conta do governo com os deputados estaduais. Seria muito bom, porque, de certa forma, o governo leva a cada 4 meses para a Assembleia todas as informações com relação à saúde, educação, Secretaria de Fazenda, enfim, todas as áreas do Estado, e aí eles poderiam acompanhar junto com os deputados, e os deputados também poderiam dar esse reforço, vamos dizer assim, com qualquer informação extra, né, que eles venham a requerer naquele momento. Então, acho que é uma sugestão boa e envolve ainda mais a Assembleia com essa pauta, que é uma pauta polêmica há muitos anos já aqui no Estado, né, Lúcio? Essa também é uma cobrança que o Fórum Sindical faz não só em relação à Assembleia Legislativa, faz em relação aos outros poderes e às outras instituições, porque o Fórum Sindical entende e deve até estar com a razão de que ainda tem gordura para cortar. Mas funciona assim também, né, Lúcio? Toda vez que se fala, por exemplo, de fechar ou uma comarca, usando como exemplo o judiciário, reduzir um juiz ou um assessor, vem todo o município aqui para dizer que não pode fechar. É difícil também você falar hoje em queimar a gordura, quando também essa demanda do Estado só cresce, é um Estado que só aumenta, só em proporções, eu digo, com relação à população. Então, é a primeira coisa que acontece. O presidente do TJ até me disse isso, falou, deputado, todas as vezes que fala em queimar ou cortar qualquer gordura aqui do tribunal, vem um município inteiro cheio de vereador, não podemos perder essa comarca. Então, são assuntos complicados de mexer. Eu acho que a Assembleia, pelo menos agora, no começo desse ano, até agora, e a gente apanhou bastante até agosto, nós fizemos o dever de casa no que tange incremento de receita. Agora, eu acho que está correto também, a população, a gente tem que estar preparado para isso. Não só a Assembleia vai ter que economizar mais, como o Judiciário, o Ministério Público e o próprio governo, porque falta dinheiro para atender a atividade fim. Tem dinheiro aí no meio para servidor, mas não tem dinheiro para o remédio. Então, isso é complicado, mas eu acho que está começando a resolver. Pelo menos com relação à saúde, o que estava em atrasado já reduziu 70%, falta 30%. Ainda é muito, mas está avançando. Deputada, falando agora da Grampolândia Pantaneira. Logo no começo, quando foi divulgado os novos reinterrogatórios, a Assembleia chegou a falar da possibilidade, inclusive a senhora pediu a convocação ali para prestar esclarecimentos no Procurador-Geral de Justiça, o Dr. José Antônio Borges. Chegou-se a falar de uma possível CPI
da Grampolândia ali na Assembleia, isso daí ainda pode acontecer, uma CPI, para chamar justamente o Ministério Público para esclarecer todos esses fatos? Nayara, eu acredito que nesse momento dependa mais do Ministério Público do que da Assembleia. Da forma como o Ministério Público está conduzindo, está trazendo uma transparência para o processo e está dando uma segurança para todos os deputados. Porque o que a população cobra muito, Lúcio, é quando não tem desdobramento sobre aquilo que foi denunciado. E foi isso, inclusive, que nós cobramos do Procurador-Geral de Justiça. Investigue aqueles que fizeram o que fizeram de errado, que agiram de má fé, que tiveram uma conduta diferente da que um membro do Ministério Público tem que ser e preserve a instituição. Hoje, eu acredito que não haveria CPI, até porque não teria motivo, conforme as investigações seguem dentro do Ministério Público e rapidamente, pelo que a gente viu agora há pouco aqui no bloco. Então, eu vejo uma confiança hoje da Assembleia muito grande no trabalho do Procurador-Geral de Justiça, mas é claro que isso pode mudar, vai depender muito da condução do próprio Ministério Público com relação à Grampolândia e a punir aqueles que de fato exageraram e saíram fora da sua obrigação constitucional. Deputado, só para a gente encerrar, o juiz Marcos Faleiros, da Vara Militar, ele autorizou que a senhora participe como assistente de acusação na Grampolândia Pantaneira. A senhora que foi grampeada, como é que vai participar desse trabalho lado a lado com o Ministério Público? Eu acho que é importante, não só para mim, mas representando lá todos aqueles que foram grampeados de forma ilícita, colocados em investigações de forma ilícita, a gente ressaltar sempre, Lúcio, que ninguém é contra a interceptação. Nós somos contra a interceptação ilegal. Se você está fazendo uma coisa que é correta, que ela é direita, por que você não pede uma autorização para o Tribunal de Justiça, não segue os trâmites legais? Não pode é você pegar qualquer cidadão, e não só porque foi comigo, mas colocar numa investigação de tráfico de drogas, expor toda a sua intimidade, a sua vida privada. Não é porque eu sou deputada ou porque qualquer político, alguém ocupe um cargo que é público, que ele possa ter a sua intimidade, a sua privacidade violada. E muitos foram grampeados ilegalmente também. Advogados, vereadores, vice-governador foi grampeado, enfim, foi uma série de aberrações que alguém vai ter que pagar por isso. Senão a gente sai de um Estado democrático de direito e vira uma bagunça. Então, acho que tem que fazer esse parâmetro lá dentro, essas defesas, e quero também poder fazer algumas perguntas aos cabos e aos militares, que eu vejo que tem muita gente com o dedo para fazer algumas perguntas ali, que eu acho que nesse momento não pode ter. Da mesma forma, e eu sempre disse isso, que o Ministério Público age com dureza, firmeza, com políticos, com vereadores, tem que fazer a mesma coisa dentro de casa. Então, eu acho que a minha missão lá é representar estes que foram grampeados e que não tem voz ali dentro. E aí eu não preciso usar a Assembleia, não preciso gastar R$1 de dinheiro público para fazer isso. Posso fazer de forma pessoal, como estou fazendo. Assim como eu acho que os promotores também que estão envolvidos deveriam usar advogados pessoais para se defenderem e não usar recurso do Ministério Público para fazer sua defesa pessoal. Essa foi a entrevista. Vamos já então para o seu destaque, porque a gente encerrou a entrevista com a deputada Janaína Riva, do MDB, falando sobre Grampolândia Pantaneira, que também é seu destaque. Olha, o meu destaque é sobre a tal da placa YPROM. Ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponta. Veja bem, ontem no site PNB Online, nós pedimos para ouvir os dois personagens, o Marcelo Ferra, que assinou o documento, e também o Bustamante, que era subsecretário na época do Silval Barbosa e é o secretário de Segurança da época do Mauro Mendes. Surpresa! A Secretaria de Segurança diz que nunca possuiu qualquer tipo de interceptação telefônica. Mas veja bem, o Procurador-Geral de Justiça não só anunciou, como publicou um documento de um convênio firmado entre o Ministério Público, através do Marcelo Ferra, com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Aí vem lá, após o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, confirmar a doação de 2 placas de marca YPROM para a antiga Secretaria do Estado, através de convênio, a Secretaria de Segurança emitiu uma nota afirmando que nunca possuiu qualquer tipo de sistema de interceptação telefônica. De acordo com o Ministério Público, o termo de cessão de uso dos equipamentos foi assinado em 20 de abril de 2010. Então, abril de 2010. 20 de maio, 20 de junho, 20 de julho, 20 de agosto, 20 de setembro, 20 de outubro de 2010. Cessão por 6 meses era a data da devolução.
O mesmo Bustamante chegou a dizer o seguinte, olha, eu vou checar aqui, né, ele está checando na Secretaria de Segurança se foi realizada a devolução do equipamento do Ministério Público do Estado, conforme citação feita pela Procuradoria-Geral de Justiça. Mas há enormes contradições aí. Não, só uma perguntinha. Primeiro que nunca possuiu equipamento, e agora está checando se vai devolver, e ele precisa checar também, né, se essa era ou não a assinatura dele, certo? São 3 coisas importantes. Vai checar então se de repente não falsificaram a assinatura dele, é isso? Não, ele vai checar se devolveu. A declaração dele vai checar se houve a devolução. Até agora ele não levantou. Ao receber os equipamentos, ele que assinou, não foi? Ele que assinou. Pelo menos foi o que o Ministério Público divulgou. É o que consta no convênio, que ele que assinou. Então, isso aqui ainda vai ter que ser muito apurado. Agora, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o Ministério Público anunciou isso como se estivesse comemorando assim, tá vendo? O Leshko mentiu. Não prova nada que o Leshko mentiu. Porque aqui, a data da devolução era outubro de 2010. A data de devolução do documento de cessão era em outubro de 2010. Pedro Táxi foi eleito em 2014. Pedro Táxi realizou essa Grampolândia em 2014. O coronel Leshko diz que o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Prado, deu a placa para ele em 2014. A partir de agosto de 2014. Zaqueu Barbosa falou que não foi de lá que veio a placa. Veio de um mas o Cabo coronel, Gerson de um confirmou. militar que já morreu. Se levantou até se ela poderia ter sido furtada também, a hipótese do furto. O Cabo Gerson confirma a versão do Leshko. Então tem 2 testemunhas. Em outubro de 2010 terminou a sessão. O fato de ter esse documento de sessão não é para o Ministério Público comemorar nada. Não esclareceu nada da participação do Paulo Prado e de membros do Ministério Público. Até agora não esclareceu nada. Agora o procurador... A investigação continua da estaca zero. O que precisa averiguar? Foi feita a devolução? Ponto 1. Se foi feita a devolução, quando foi feita a devolução? Onde está o documento da devolução? Se não foi feita a devolução a partir de outubro de 2010, por que o Ministério Público não cobrou a devolução? Se cobrou, onde está o ofício cobrando a devolução? Se recebeu de volta, onde está a confirmação de que recebeu de volta? E por que é que o Cabo Gerson e o Coronel Leshko iriam criar essa história de que assumiram essas placas em 2014, quando Pedro Táxi já era governador de Mato Grosso? Então, para mim, não tem nada esclarecido. É preciso prosseguir as investigações. O Ministério Público precisa esclarecer isso, até porque a dúvida recai sobre importantíssimos membros do Ministério Público, sobre uma das maiores lideranças do Ministério Público de todos os tempos, e isso precisa ser esclarecido, gente. E precisa ser esclarecido de forma a que a sociedade se convença. Não pode ter dúvidas aqui. Porque assim, se não foi devolvido, por que o Ministério Público não cobrou na época? Agora, Antero, Fernando, eu li aí várias declarações do Procurador-Geral José Antônio Borges Pereira, ele dizendo o seguinte, olha, isso daqui não terminou, nós vamos continuar investigando. Porque é o seguinte, foi feito o termo de cessão, falaram que devolveram, mas aqui no Ministério Público essas placas não estão. Então ele diz o seguinte, que a investigação vai continuar até para que se chegue à verdade dos fatos. É isso? E não me pareceu que havia assim um tom de comemoração da parte dele ao divulgar essa informação. Até porque é o seguinte, olha, não acabou nada porque a placa não apareceu. Onde é que está a placa? Né? Então, a posição lá do atual procurador é no sentido de continuar com a investigação. Eu informo que é comemoração pelo seguinte ponto. Porque isso foi descoberto pelo NACO, né? Foi o NACO quem descobriu esse convênio. E por que é uma mini comemoração? Porque o Ministério Público anunciou.
anunciou uma coisa que não prova absolutamente nada. Não prova a não participação de membros do Ministério Público. Pois é, isso aqui não serve para inocentar ninguém. Né? Só lembrando que o Ministério Público abriu um novo inquérito contra as delegadas e também Paulo Tax. Essa notícia que vem do GD, do portal Gazeta Digital. Vamos encerrar então, Antero. Muito obrigada. Bom dia. Você que manda. Bom dia, até amanhã. Obrigada, Lúcio. Bom dia.